E aí, gente bonita, elegante e sincera, tudo bem com vocês? Eu sou Fábio Castilhos e já vimos a primeira, a segunda e agora vamos para a terceira geração romântica. Bora lá. Então, o que nós tínhamos antes? Né? Na primeira geração romântica, uma preocupação com uma identidade nacional. A segunda geração romântica dava uma olhada no quê? Procurava ver o seu interior, a sua subjetividade em forma de poesia. Uma poesia extremamente egocêntrica. E aí a gente tem uma inversão de valores na terceira geração romântica que se torna muito mais panfletária. Aquilo que era muitas vezes visto como uma rebeldia, um escapismo exagerado, via-se na terceira geração romântica uma preocupação muito maior, já com o social e o coletivo. Por isso, muitas vezes, a poesia da terceira geração romântica é vista como panfletária e, dessa forma, grandiloquente. Por quê? Porque a geração condoreira ela tinha como foco, basicamente, a liberdade, a grandiloquência, aquilo que é dramático, exclamatório, exagerado, muitas vezes chamada de condoreira por causa do condor, o animal que vive nos Andes, né? Dessa forma, então, se a poesia era exagerada, exclamatória, muitas vezes dramática, uma das características da época é ter um espaço provocativo para a poesia. Então havia muitas vezes duelos poéticos por escritores do romantismo em praças públicas. O que me leva a pensar e a chamar uma amiga minha, a minha querida Ana Júlia. O que seriam essas batalhas poéticas ou os duelos poéticos que a gente pode ter na atualidade? Vim contar um pouco hoje de como surgiu as batalhas de rima e como funciona atualmente. O rap, que é o gênero musical, surgiu nos anos 70 em Nova York, quase que ao mesmo tempo que as batalhas de rima, a partir de diss, que eram músicas que os rappers faziam para os outros para se atacar, e confrontos de freestyle, que é freestyle improviso, que eles faziam entre si. O rap, o gênero musical, nasceu com os negros. Por ser uma época de conflito racial, político, enfim, todas essas questões, o rap surge como forma de se expressar. Fica popular aqui no Brasil junto com as batalhas de rima só nos anos 90 e começa a ser uma coisa mais de periferia, comunidade, pessoas com uma classe mais baixa, porque era uma forma delas saírem da vida do crime, essas pessoas saírem da expressão de sentimentos, eram pessoas que normalmente tinham muito rancor, tinham uma vida muito difícil e elas iam para essas batalhas de rima para se expressar, para se entreter. Elas só ficam mais organizadas e mais regulares em 2003 e no Rio de Janeiro, em São Paulo, com a Batalha do Real e a Batalha do Santa Cruz. Mas afinal, sobre as batalhas de rima em si, como funciona? São dois MCs, normalmente, óbvio que tem as edições que é de dupla e trio, mas normalmente é individual. Aqui atrás está passando o Nacional, que é o maior evento que existe no Brasil hoje, é tipo o maior título de MC que tu pode conseguir. Algumas batalhas eles te dão um tema para batalhar, mas normalmente é livre. Às vezes é por tempo ou às vezes é por quantia de versos que tu batalha. A votação, na maioria das vezes, é popular, ou seja, é a plateia que vota. Quando termina a batalha, eles pedem para a plateia gritar para cada MC. O MC que tiver mais gritos acaba ganhando. Se os gritos forem muito iguais, eles acabam fazendo a votação na mão mesmo. Isso é uma coisa muito legal, o voto popular. Nesses eventos, assim, sendo o maior título, é óbvio que tem jurado, mas igual a plateia participa da votação. O legal da batalha de rima é que é uma cultura de rua, é uma roda numa praça, embaixo de um viaduto, numa estação de trem, que antes era 7 pessoas na roda de batalha, hoje tem batalhas que contam com 5.000 pessoas numa praça, coisa que cresceu na rua e hoje está se tornando um dos maiores eventos do Brasil. Algumas batalhas que são muito famosas é a Batalha do Tanque, Batalha da Aldeia, Batalha da Leste, Batalha do Museu. Pegarem várias histórias de MCs que começaram na brincadeira e hoje são famosos, estão produzindo músicas, é a prova viva de que a arte salva vidas, né? E é isso aí. Valeu! Então, como disse a Ana Júlia, batalhas são esses enfrentamentos na base da poesia. Quem era o grande nome da poesia naquele contexto? Castro Alves. Castro Alves, nascido no interior da Bahia, na cidade de Curralinho, em 1847, acabou falecendo muito cedo, apenas aos 24 anos, em 1871.
Castro Alves, entre outras coisas, como grande poeta, escrevia a sua poesia com grande talento, mas sempre sob algum viés social, abolicionista e republicano. E ele era poeta que buscava colocar no seu texto uma responsabilidade social que a segunda geração já não tinha. Por isso é interessante e é importante a gente levar em consideração o seguinte: a vida do poeta vai fazer parte da sua escrita. E então é onde a gente vai acabar percebendo de onde vieram essas influências literárias. Primeiro lugar, o irmão dele se suicidou aos 19 anos, muito cedo, e era o irmão mais novo, o que deixou ele, de certa forma, bem enfraquecido. Além do que, até entrar na faculdade de Direito, ele tentou o vestibular, ele tentou o ingresso, podemos dizer assim, em Geometria no ano de 1864, e sendo reprovado, que foi o que o levou a trabalhar e a estudar Direito em Recife. E a partir de Recife ele começa a ter contato com essa literatura panfletária, essa literatura que buscava a liberdade abolicionista em nome dos negros. Ainda na faculdade, ele conheceu uma mulher mais velha, poeta portuguesa, chamada Eugênia Câmara. Eugênia era 10 anos mais velha do que Castro Alves, e isso foi bastante relevante para que a gente pudesse entender como é que a sua poesia adquiriu maturidade tão rapidamente. Nesse relacionamento com a Eugênia Câmara, nós podemos ter contato e percepção de como Castro Alves se inteira e se aproxima cada vez mais das produções artísticas dos centros acadêmicos da época e de fora dele, o que o torna sempre reconhecido como um grande boêmio. E então, desde os 16 anos, ele sofria de tuberculose. Agora, mais velho, em torno dos seus 19, 20 anos, ele tem esse enfraquecimento do corpo por causa da tuberculose e por causa de uma vida noturna bastante agitada. Isso porque também nos interessa, porque Eugênia Câmara leva ele a conhecer lugares da literatura brasileira, indo para o Rio de Janeiro, onde conhece José de Alencar e Machado de Assis, e São Paulo, que é para onde ele se muda com Eugênia Câmara e estuda na faculdade do Largo São Francisco, em São Paulo. O que nos leva a perceber que tanto Castro Alves quanto José de Alencar podem ter sido contemporâneos em um determinado momento. E aí, em São Paulo, o que acontece? O rompimento do relacionamento de Eugênia com Castro Alves, por motivos que desconhecemos, e ele sofrendo de depressão ao longo das noites de São Paulo. Enfraquecido e muito doente, mas também desatento, ele vivia fora da sala de aula, apenas nos bares, na boemia na noite, e fazendo caças, por exemplo. Uma certa vez ele vai à caça, se machuca, sofre um acidente e leva um tiro no pé, dá um tiro no próprio pé. Quando levado para o Rio de Janeiro, a capital na época, para uma operação, o pé já estava bastante infeccionado e foi amputado, já que estava sob gangrena. Desse modo, aí a gente entende quando ele já em depressão, entristecido, mas ainda produzindo, e com o pé amputado, volta para a Bahia. Tenta se recuperar durante um tempo em Curralinho, mas volta à capital baiana logo depois. O que também a gente vai perceber a sua morte, ainda na Bahia, em Salvador, em 1871, decorrência de uma tuberculose bem forte. Castro Alves precisa ser entendido como um poeta abolicionista, um grande poeta abolicionista, que falava necessariamente da liberdade dos negros e do seu sofrimento enquanto escravizados. O que nos leva a ouvir e a perceber que desde muito cedo ele trouxe uma poética muito grandiosa, como épica, para falar da necessidade de abolir os escravos por causa, entre outras coisas, do seu sofrimento, da sua humanidade. Perceba como começa o canto 1 de O Navio. Estamos em pleno mar. Doido no espaço brinca o luar,
dourada borboleta. E as vagas após ele correm, cansam, como turbas de infantes inquietas. Estamos em pleno mar, do firmamento, os astros saltam como espumas de ouro. O mar em troca acende as ardentias, constelações do líquido tesouro. Então, a gente tem a ambientação de que nós estamos no atravessar de uma caravela, de um barco, de um navio, que depois a gente descobre que é um tumbeiro, um navio negreiro. Por que muitas vezes eram chamados de tumbeiros? Porque era a tumba, a morte, o lugar de morte dos escravos que não sobreviviam à passagem, à sua retirada, aos escravos que não sobreviviam da travessia entre África e Brasil, certo? Estamos nesse ambiente, estamos no navio negreiro, e aí a gente vai a cada estrofe percebendo o peso, a violência, a forma mórbida e triste como os escravizados estavam sendo tratados. Assim nós podemos perceber no canto 4 a forma como esse negro escravizado estava sendo tratado. Era um sonho dantesco o tombadilho, que das casernas a vermelho brilho, em sangue ia se banhar, tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de negros como a noite horrendos a dançar. Então a gente já visualiza esse sofrimento pela forma, pelo tratamento, o chicote açoitando para cada vez mais amedrontar e violentar os negros que estavam ali já amarrados com os ferros, tinir de ferros. O tinir de ferros, os grilhões já se batendo, e o estalar de açoite representando essa violência contra uma legião de homens negros como a noite, os negros que foram retirados, escravizados de África. Nós temos uma representação dessas mulheres, negras mulheres, suspendendo as tetas, magras crianças, cujas bocas pretas regam o sangue das mães, mostrando como as mulheres mães estavam sendo tratadas. Ou ainda, um pouco mais adiante, e ri-se a orquestra, irônica, estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doidas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala e voa mais e mais, mostrando a forma como nem mesmo os homens velhos mereciam respeito naquele contexto e levavam açoite do chicote. Por fim, a gente precisa pensar que este momento de escravidão, que foi tantas vezes uma forma de luta do abolicionista Castro Alves, do poeta Castro Alves, também volta a ser temática em tantas outras literaturas, digamos assim. A gente pode ter isso, por exemplo, na música Todo Camburão Tem um Pouco de Navio Negreiro, do Rapa, ou ainda uma interpretação mais cinematográfica que pode ser percebida na primeira temporada de Deuses Americanos, em que Kopi Anansi visita um navio negreiro e lhes conta como seria o sofrimento de ser um homem escravo nas Américas. Uma terceira dica é que a gente possa perceber as semelhanças poéticas e temáticas de Haiti, de Caetano Veloso, ou com a música Dedo na Ferida, de Emicida. Esse diálogo entre duas poesias é bastante interessante porque, é claro, uma anterior inspira a mais próxima, só que muitas vezes esse diálogo é inusitado, e aí é que a gente começa a perceber as semelhanças temáticas e as preocupações de cada momento. Tá certo, pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês a compreender um pouquinho a terceira geração romântica. Precisando, manda uma mensagem, escreve aqui embaixo uma pergunta e aí a gente continua o debate e o diálogo, tá certo? Um grande beijo, até mais, tchau!